Resumo da Lei de Acesso à Informação, preparatório para o concurso de técnico judiciário do Estado do Paraná. A Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, LAI, é um marco legal que regula o acesso a informações previsto em diversos artigos da Constituição Federal, como o inciso 33 do artigo 5º, inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e parágrafo 2º do artigo 216. Seu principal objetivo é garantir o direito fundamental de acesso à informação, promovendo a transparência e o controle social da administração pública. A lei se aplica a uma vasta gama de entidades públicas e privadas, órgãos públicos da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas, Judiciário e do Ministério Público, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para a realização de ações de interesse público. Para estas, a publicidade se refere apenas à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação. Princípios e diretrizes fundamentais. A Lei de Acesso à Informação se baseia em princípios da administração pública, com destaque para a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Ela também enfatiza a divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações, o uso da tecnologia da informação, o fomento à cultura de transparência e o desenvolvimento do controle social da administração pública. O Estado tem o dever de garantir o acesso à informação de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Continuando sobre os princípios e diretrizes fundamentais. É dever dos órgãos e entidades públicas promover a divulgação proativa de informações de interesse coletivo ou geral, sem necessidade de requerimentos. Essa divulgação deve ser feita em local de fácil acesso e, obrigatoriamente, em sítios oficiais na internet, com exceção de municípios com população de até 10 mil habitantes, que mantêm a obrigatoriedade de divulgação em tempo real da execução orçamentária e financeira. As informações a serem divulgadas incluem, no mínimo, competências e estrutura organizacional, registros de repasses financeiros, despesas, procedimentos licitatórios e contratos, dados sobre programas, projetos e obras e respostas a perguntas frequentes. Dos conceitos-chave para a compreensão da lei: informação, dados, processados ou não, que podem ser usados para a produção e transmissão de conhecimento, em qualquer meio, suporte ou formato. Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público por ser imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Informação pessoal, relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Dos procedimentos de acesso à informação. Qualquer interessado pode solicitar informações, devendo identificar-se e especificar a informação requerida. É vedada qualquer exigência relativa aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. O acesso deve ser imediato se a informação estiver disponível. Caso contrário, o órgão tem 20 dias para responder, podendo prorrogar por mais 10 dias com justificativa. O serviço de busca e fornecimento de informações é gratuito, mas pode haver cobrança para o ressarcimento dos custos de reprodução de documentos, com isenção para aqueles que não podem arcar com os custos. As restrições de acesso e classificação do sigilo. A lei estabelece que informações que possam pôr em risco a segurança da sociedade ou do Estado podem ser classificadas como sigilosas. Os graus de sigilo e seus prazos máximos são: ultra-secreta, 25 anos; secreta, 15 anos; reservada, 5 anos. Informações sobre a segurança do presidente e vice-presidente da República e suas famílias são classificadas como reservadas e ficam sob sigilo até o término do mandato. Após o transcurso do prazo ou a ocorrência de um evento que defina o termo final, a informação se torna automaticamente de acesso público. A classificação deve ser formalizada em decisão com elementos como assunto, fundamento, prazo e identificação da autoridade. A classificação deve sempre observar o interesse público e utilizar o critério menos restritivo possível. Da reavaliação e desclassificação. As informações classificadas devem ser reavaliadas pela autoridade classificadora ou hierarquicamente superior, buscando sua desclassificação ou
redução do prazo de sigilo. As informações classificadas como ultrasecretas e secretas devem ser reavaliadas no prazo máximo de 2 anos a partir da vigência da lei, sob pena de serem consideradas automaticamente de acesso público. Das informações pessoais. O tratamento de informações pessoais deve ser transparente e respeitar a intimidade, vida privada, honra e imagem. O acesso a essas informações é restrito por 100 anos, a partir da produção, a agentes públicos autorizados e ao próprio indivíduo. A divulgação para terceiros requer previsão legal ou consentimento expresso, exceto em casos como prevenção e diagnóstico médico sem incapaz, estatísticas ou pesquisas científicas anonimizadas, cumprimento de ordem judicial, defesa de direitos humanos ou proteção do interesse público preponderante. A restrição de acesso a informações pessoais não pode ser invocada para prejudicar a apuração de irregularidades ou a recuperação de fatos históricos relevantes. Dos recursos e responsabilidades. Em caso de indeferimento do acesso, o interessado pode interpor recurso no prazo de 10 dias à autoridade hierarquicamente superior, que deve se manifestar em 5 dias. No âmbito federal, após esse primeiro recurso, o interessado pode recorrer à Controladoria Geral da União, CGU. A última instância recursal para informações ultrasecretas ou secretas é a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, CMRI. Continuando, dos recursos e responsabilidades. Constituem condutas ilícitas para agentes públicos ou militares, recusar, retardar ou fornecer informação incorreta ou incompleta, utilizar indevidamente, destruir ou ocultar informações, agir com dolo ou má-fé, divulgar indevidamente informações sigilosas ou pessoais, impor sigilo para proveito próprio ou de terceiro, ou ocultar atos ilegais, entre outros. Essas condutas podem gerar responsabilidade disciplinar, civil, penal e, por improbidade administrativa, pessoas físicas ou entidades privadas com vínculo com o poder público que não observem a lei estão sujeitas a sanções como advertência, multa, rescisão de vínculo, suspensão de licitar ou contratar e declaração de inidoneidade. Vejamos agora um guia de estudos gerados pela inteligência artificial. Qual o principal objetivo da Lei de Acesso à Informação? É garantir o acesso a informações previsto na Constituição Federal, regulamentando o direito fundamental de acesso à informação. Ela busca promover a transparência na administração pública e o controle social. Quais entidades públicas estão subordinadas ao regime desta lei, conforme o artigo 1º? Estão subordinados aos órgãos públicos da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas, Judiciário e Ministério Público, bem como autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. De que forma as entidades privadas, sem fins lucrativos, se submetem às disposições da Lei de Acesso à Informação? As entidades privadas, sem fins lucrativos, que recebem recursos públicos para ações de interesse público, estão sujeitas à publicidade referente à parcela dos recursos recebidos e à sua destinação. Isso se aplica a recursos diretos do orçamento ou mediante instrumentos congêneres. Cite duas diretrizes fundamentais para a execução dos procedimentos previstos na lei, conforme o artigo 3º. Duas diretrizes fundamentais são a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, e a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Outras incluem o fomento à cultura de transparência e o desenvolvimento do controle social. Qual a definição de informação sigilosa e informação pessoal para os efeitos desta lei? Informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público por ser imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Informação pessoal é aquela relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Qual o prazo geral para o órgão ou entidade pública conceder o acesso imediato à informação ou comunicar o procedimento para obtê-la, e qual a possibilidade de prorrogação? O acesso deve ser imediato, se disponível. Se não for possível, o órgão tem um prazo não superior a 20 dias para comunicar o procedimento de consulta, as razões da recusa ou indicar
quem detém a informação. Este prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa. Em que situações o serviço de busca e fornecimento de informação pode gerar custos para o requerente e quem pode ser isento desses custos? O serviço de busca e fornecimento de informação é gratuito. No entanto, o órgão pode cobrar o valor necessário ao ressarcimento dos custos de reprodução de documentos. Pessoas cuja situação econômica não lhes permita arcar com esses custos, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, são isentas. Quais são os 3 graus de sigilo para as informações públicas e quais os prazos máximos de restrição de acesso para cada um? Os 3 graus de sigilo são ultra-secreta, secreta e reservada. Os prazos máximos de restrição de acesso são ultra-secreta por 25 anos, secreta por 15 anos e reservada por 5 anos, contados da data de sua produção. Quais são as autoridades competentes para classificar uma informação como ultrasecreta no âmbito da Administração Pública Federal? As autoridades competentes para classificar informações como ultrasecretas são o Presidente e Vice-Presidente da República, ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Quais são as consequências para um agente público que, intencionalmente, fornece informação incorreta, incompleta ou imprecisa nos termos desta lei? Tal conduta constitui uma conduta ilícita, que enseja a responsabilidade do agente público. Dependendo do caso, pode ser considerada transgressão militar para Forças Armadas ou infração administrativa, passível de, no mínimo, suspensão, além de poder responder por improbidade administrativa. Vejamos agora algumas questões anteriores sobre Lei de Acesso à Informação. Com base apenas nos incisos 3 e 4 do artigo 4º da Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, e, sem considerar doutrina ou jurisprudência, qual das alternativas define corretamente informação sigilosa e informação pessoal? Informação sigilosa é aquela temporariamente restrita por ser imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Informação pessoal é aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Com base apenas nos incisos 1 e 2 do artigo 4º da Lei de Acesso à Informação e, sem considerar doutrina ou jurisprudência, qual das alternativas apresenta corretamente a definição legal de informação e documento? Informação são dados, processados ou não, que servem para produzir e transmitir conhecimento, e documento é a unidade de registro dessas informações em qualquer suporte ou formato. Sobre o que estabelece a Lei de Acesso à Informação, a negativa de acesso às informações, objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do artigo 32 da Lei 12.527 de 2011. Independentemente de requerimento, é dever dos órgãos e entidades públicas promover a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Vejamos uma situação hipotética. Cidadão do município Beta deseja acesso a informações sobre o funcionamento e o quantitativo de pessoal de determinado hospital público, as quais não constam no portal da transparência. Conforme estabelece o artigo 11 da Lei Federal de Acesso à Informação, em não havendo razões de fato ou de direito para a recusa, total ou parcial, do acesso pretendido, ou outro fator impeditivo devidamente motivado, o prazo máximo para o atendimento da solicitação é de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. Quanto à Lei de Acesso à Informação, cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Conforme o conteúdo da Lei de Acesso à Informação, informação são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. É correto afirmar que a Lei de Acesso à Informação estabelece que o direito à informação compreende o direito de obter orientação sobre os procedimentos
para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. A Lei de Acesso à Informação dispõe sobre os procedimentos que devem ser observados para que sejam cumpridos os preceitos constitucionais previstos em dois incisos do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Segundo ela, para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. A Lei de Acesso à Informação trata dos procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios para garantir o acesso a informações previsto na Constituição Federal de 1988. Com base na legislação referente a acesso à informação, proteção de dados e governo aberto, para a garantia do direito fundamental de acesso à informação, a publicidade é considerada preceito geral e o sigilo exceção. Considerando as disposições da Lei de Acesso à Informação e suas alterações, os documentos preparatórios utilizados como fundamento de tomada de decisão administrativa são considerados, durante a fase de instrução do processo, informações de acesso restrito. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, o acesso à informação compreende, entre outros, os direitos de obter informação relativa. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis à proteção da informação. Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Vejamos uma situação hipotética. João, cidadão brasileiro naturalizado, pediu acesso a um parecer técnico junto a um órgão do Poder Executivo Federal, mas recebeu uma negativa sem uma justificativa razoável. Inconformado com a decisão, ele quer recorrer para garantir seu direito de acesso à informação e entender como funciona o processo para apresentar o recurso e quais instâncias podem analisá-lo. Nesse sentido, assinale a opção correta em relação ao prazo e à instância. 10 dias, direcionado à autoridade hierarquicamente superior a quem deferiu o pedido. Nos termos da Lei de Acesso à Informação, quanto aos pedidos de acesso a informações de interesse público, é dever dos órgãos e entidades do poder público viabilizar, em qualquer caso, a alternativa de encaminhamento desses pedidos por meio de seus sítios oficiais na internet. Conforme disposto na Lei de Acesso à Informação, certas autoridades têm a competência para classificar informações no grau de sigilo ultra-secreto, assegurando a proteção de dados cuja divulgação possa representar riscos à segurança do Estado ou da sociedade. Com base nessa legislação, uma autoridade responsável por essa classificação é, dentre outras, o Vice-Presidente da República. Lei de Acesso à Informação estabelece normas para garantir a transparência no acesso a informações públicas, ao mesmo tempo em que protege dados pessoais relacionados à intimidade, vida privada, honra e imagem. Essas informações possuem acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos, sendo disponibilizadas apenas a agentes públicos legalmente autorizados e à própria pessoa a quem se referem. No entanto, a lei prevê situações específicas em que esse consentimento não é exigido. Com base nessa previsão legal, avalie se as situações específicas em que o consentimento não é necessário incluem a defesa de direitos humanos. Considerando a Lei de Acesso à Informação, competirá à Comissão Mista de Reavaliação de Informações rever, de ofício ou mediante provocação, a classificação de informação no grau ultra-secreto ou secreto, ou sua reavaliação no máximo a cada 4 anos. Segundo a Lei de Acesso à Informação, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará a autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta lei e seus regulamentos. Com base na Lei de Acesso à Informação, os objetivos do Núcleo de Segurança e Credenciamento, instituído no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, incluem promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas e garantir a segurança de informações sigilosas. Vejamos agora alguns flashcards para aprimorar ainda mais os conhecimentos. Qual o principal objetivo
da Lei de Acesso à Informação, garantir o acesso a informações e assegurar o direito fundamental de acesso à informação, previsto na Constituição Federal. Qual o princípio geral e a exceção na Lei de Acesso à Informação em relação à publicidade das informações? A publicidade é o preceito geral e o sigilo é a exceção. Quais são os entes da federação que devem observar os procedimentos da Lei de Acesso à Informação? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Como a Lei de Acesso à Informação se aplica às entidades privadas sem fins lucrativos, aplica-se no que couber, especialmente quanto à publicidade da parcela dos recursos públicos recebidos e sua destinação. Defina informação sigilosa conforme a Lei de Acesso à Informação. É aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Defina informação pessoal conforme a Lei de Acesso à Informação. É aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Qual é o prazo máximo de restrição de acesso para informações classificadas como ultrasecretas? 25 anos. Qual é o prazo máximo de restrição de acesso para informações classificadas como secreta? 15 anos. Qual é o prazo máximo de restrição de acesso para informações classificadas como reservada? 5 anos. Qual é o prazo de sigilo para informações que possam colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos? Serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. O que acontece com a informação classificada como sigilosa após o transcurso do prazo de classificação ou o evento que defina seu termo final? A informação torna-se automaticamente de acesso público. Pode-se exigir do requerente o motivo da solicitação de informações de interesse público? Não, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Qual é o prazo máximo para um órgão ou entidade pública responder a um pedido de acesso à informação, caso não seja possível o acesso imediato? 20 dias. O prazo de 20 dias para a resposta pode ser prorrogado? Se sim, por quanto tempo e sob qual condição? Sim, pode ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa. O serviço de busca e fornecimento de informação é gratuito? Há exceções para a cobrança? É gratuito. No entanto, o órgão ou entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados para a reprodução de documentos. Quem está isento de ressarcir os custos de reprodução de documentos? Aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, conforme declarado. O que acontece quando o acesso integral a uma informação não é autorizado por ser ela parcialmente sigilosa? É assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Que tipo de informação não poderá ser negado acesso, mesmo que seja sigilosa? Informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais e informações ou documentos sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas. Quem tem a competência para classificar informações no grau de ultrasecreta no âmbito da administração pública federal? Presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. A competência para classificar informações como ultrasecreta ou secreta pode ser delegada? Sim, pode ser delegada pela autoridade responsável a agente público, vedada a subdelegação. Quais elementos mínimos devem constar na decisão formal de classificação de uma informação em qualquer grau de sigilo? Assunto da informação, fundamento da classificação, indicação do prazo de sigilo ou
do evento que defina seu termo final e identificação da autoridade que a classificou. Em quanto tempo as informações classificadas como ultrassecretas e secretas, existentes antes da Lei de Acesso à Informação, deveriam ser reavaliadas após a vigência da lei? No prazo máximo de 2 anos. O que acontece com as informações classificadas como secretas e ultrassecretas que não forem reavaliadas no prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação? Serão consideradas automaticamente de acesso público. Qual o prazo para o interessado interpor recurso contra a decisão de indeferimento de acesso a informações ou as razões da negativa? 10 dias a contar da ciência da decisão. Para quem é dirigido o primeiro recurso em caso de indeferimento de acesso e qual o prazo para manifestação desta autoridade? A autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Qual é a instância recursal na esfera federal para casos de negação de acesso a informações não classificadas como sigilosas após o esgotamento da via hierárquica inicial? Controladoria Geral da União, CGU. Qual é a última instância recursal no âmbito da administração pública federal para decisões denegatórias de acesso ou de desclassificação de informações ultrassecretas e secretas? A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, CMRI. Qual é o prazo máximo de restrição de acesso para informações pessoais? 100 anos, a contar da sua data de produção. Cite as hipóteses em que o consentimento do titular não é exigido para a divulgação ou acesso de informações pessoais por terceiros. Prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz. Realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, vedada a identificação da pessoa. Cumprimento de ordem judicial. Defesa de direitos humanos e proteção do interesse público e geral preponderante. Cite as condutas ilícitas de agentes públicos ou militares que ensejam responsabilidade segundo a Lei de Acesso à Informação. Recusar-se a fornecer a informação requerida, retardar deliberadamente seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar informações sob sua guarda, agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação, divulgar ou permitir a divulgação indevida de informação sigilosa ou pessoal, impor sigilo para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal. Bons estudos e até o próximo vídeo.